Economia com Juliana Rosa. Vem cá, você tem dado sorte aí, pé quente. Você tem mais dados para falar de uma redução na inflação, ou seja, deflação. Conta para nós, Juliana. Pois é, eu acho que aquele pior momento ficou para trás, viu, Enegre? Aquele pico ali da inflação, não que a situação esteja boa, né? Longe disso. Boa tarde para você, para a Débora, para o Fábio. Boa tarde aí para o nosso ouvinte. Olha, estou tentando aí buscar informação positiva aí no meio de uma inflação tão pesada ainda no nosso dia a dia, né? Mas a gente começa a colher realmente informações um pouco mais alentadoras, pelo menos apontando para uma tendência de perda de fôlego. Ainda tem uma concentração de perda de força da inflação muito no atacado. Então, quando a gente olha hoje os dados divulgados pelo IGPM, que é o indicador que é usado, né, pela grande parte aí ainda dos contratos de aluguel, se a gente vê uma deflação nos dados divulgados hoje pela FGV, uma deflação até mais forte do que o previsto, e um número que já está abaixo de 10%, aí na casa dos 8% nos últimos 12 meses. Então, uma tendência clara de perda de fôlego, principalmente no atacado, onde a gente vê matérias-primas internacionais com uma perda de fôlego significativa. Então, isso tem a ver com o movimento internacional, o mundo fazendo agora, sim, um esforço mais forte agora para puxar preços de petróleo, minério de ferro, alimentos, carnes, e começando a gente ver um arrefecimento para o consumidor. Então, a gente tem aí uma tendência de inflação perdendo força aqui no Brasil, com as expectativas recuando, né, para esse ano, podendo fechar o ano na casa de 6,5%, ano que vem baixando para 5,5%. Então, assim, no curto prazo, o Eneg, Fábio e Débora, a gente tem notícias mais alentadoras da economia, inflação com tendência de perda de força, economia surpreendendo para cima, mercado de trabalho surpreendendo para melhor também, tem geração de vagas bem acima do previsto. A grande dúvida realmente que se coloca, inclusive no debate eleitoral, é o quanto que é sustentável, o quanto que a economia consegue se sustentar a partir do ano que vem com um crescimento vigoroso, já que as previsões para o ano que vem que a economia cresça só 0,3%, o quanto que essa inflação consegue cair para patamares mais condizentes com a renda do brasileiro, né? Então, essa é a questão que fica, né, Ineg, que não foi respondida ali no debate. Mas isso não foi, e não foi respondido mesmo. Aliás, outras perguntas também ficaram no ar. Mas eu queria que você casasse a discussão de deflação como algo positivo, no momento em que você quer justamente que as taxas de juro consigam produzir esse efeito, né, de redução da inflação, com as notícias negativas de aumento de taxas de juros em outros países que tornam outros países mais atraentes para o investimento. Como é que a gente toma essa notícia positiva, como é que a gente casa essa notícia positiva com aquelas outras que são preocupantes? Eu queria te ouvir sobre isso. Como é que a gente faz o equilíbrio, né, entre baixar a inflação e evitar a tal da recessão mundial? O mundo ainda está bastante cauteloso, viu, Eneg? A gente vê o mercado financeiro bastante perdido ainda, porque ao mesmo tempo que é importante esse movimento do mundo aumentando juros para poder puxar a inflação mundial, porque a gente não consegue imaginar a inflação caindo sem a ajuda das grandes potências, né? Sem Estados Unidos, Europa, China, puxando esse consumo mundial para baixo. Ao mesmo tempo, o risco é que eles tenham deixado a inflação correr solta por muito tempo e agora tenham que fazer um aperto muito forte e provoquem a recessão. Então, o mundo ainda está, né, o que permeia aí a discussão mundial é se eles vão ser capazes de conseguir fazer esse equilíbrio entre puxar a inflação para baixo e evitar uma recessão mundial. Essa é a grande dúvida, realmente.
Agora, Ineg, se o mundo for capaz de fazer isso, e tomara que consiga, ontem eu fiz uma entrevista encerrando aquela série especial Pensando o Brasil no Band News com o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, e o que ele diz é que eu até passei a pergunta para ele que os candidatos não responderam no debate em relação a como é que a gente aqui faz o nosso equilíbrio entre manter as proteções sociais enormes, né, que a gente precisa fazer, com a enorme desigualdade que a gente tem no Brasil e foi ampliada pela pandemia, e ao mesmo tempo cortar privilégios, né, fazer com que a nossa dívida não exploda e o nosso país deixe de crescer e gerar emprego. E o que ele fala, né, é que tem duas questões que precisam ser atacadas. Uma é a reforma administrativa, que a gente sabe muito bem, a tal da reforma do RH, né, precisa mexer ali na folha de pagamentos, que é a maior despesa do gasto do público, né? E a segunda coisa é que ele acha que vai ter que fazer de novo uma espécie de nova reforma da Previdência, porque a população brasileira, que bom, está envelhecendo, né? Uhum, e claro. a gente precisa ter dinheiro para absorver essa população, investir em saúde. Essas pessoas já têm um déficit de investimento em saúde muito grande e vai crescer mais ainda, né? E com um detalhe, né, Juliana? Quando você fala que a população está envelhecendo, não é só que as pessoas estão vivendo mais, não. Está havendo, as mulheres estão tendo menos filhos. E como as mulheres estão tendo menos filhos, e o Brasil, aliás, tem 1,7 filhos por mulher, na França é 2,1, você não repõe a população. Ou seja, menos jovens entrando no mercado de trabalho, menos gente para financiar a aposentadoria dos mais velhos. Então a coisa, aquela lógica distributiva, que você já teve 6, 7 jovens financiando um aposentado, esse número vai cair de um tamanho tal que essa conta vai precisar realmente de uma reforma impressionante. Fico preocupado não só porque você escuta de alguém que entende que é preciso já pensar numa nova reforma da Previdência, mas porque é mais uma emenda constitucional. Mais uma vez um governo para poder dar certo, seja qual venha a ser o governo eleito a partir de 2023, vai ter que aprovar, não é uma PEC, você já falou que são duas. E tem a tributária, são 3. Quer dizer, voltamos à estaca zero de reformas necessárias, reincluindo a da Previdência. Ou seja, o Brasil de uma agenda que não muda. É assustador isso, Juliana. Ele falou, olha, para mim tem que começar do zero. Então vamos ver se vai ter realmente uma disposição política, como você tem colocado muito bem, para levar o Brasil a sério. A gente precisa, não dá mais para fazer esses voos de galinha, né? A gente vai crescer 2% esse ano e 0,3% de novo ano que vem. O mundo dando certo ou não, a gente tem que dar certo por conta própria, né? Então, a gente precisa cobrar isso nos debates, realmente. Cadê a agenda? Não dá para ser só promessa. Tem toda a razão. Juliana Rosa, brava, dando um pito nos políticos e volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Juliana. Beijão. Um beijão para vocês.